Manaus por Eles hoje, recebendo aqui um amigo, o deputado Luiz Castro, né, que já tem 3 mandatos e indo agora para o seu 4º mandato, né, deputado? Então, hoje no nosso bate-papo aqui, algumas perguntas que hoje a população de Manaus, não só de Manaus, mas como de todo o estado, né, do Amazonas, querem saber, querem tirar suas dúvidas em relação não só a questões políticas. Hoje o senhor presidente, né, em relação ao meio ambiente, né, deputado? Então, ligado aí, hoje o mundo gira em torno disso, o mundo hoje se preocupa com isso. Então, hoje nós queremos saber do deputado algumas coisas não só relacionadas ao meio ambiente, mas a política, a sua vida, como tudo começou. Então, deputado, queria lhe agradecer primeiramente sua presença aqui no Manaus por Eles e começar fazendo uma pergunta sobre como tudo começou, né? Nós sabemos que o senhor foi prefeito de Envira, né? Então, conta um pouquinho assim como isso tudo começou. Pois é, eu cheguei muito jovem ao Amazonas, com 18 anos de idade, e fui residir num município difícil, distante, que é o município de Envira. Lá fui professor, fui agricultor, me envolvi com a comunidade, com as atividades da igreja. E num afã de procurar ajudar a minha comunidade a melhorar sua qualidade de vida, acabei me envolvendo na política e sendo eleito prefeito muito jovem, ainda com 23 anos de idade, para o meu primeiro mandato. De lá para cá, tem um longo percurso e já estou agora no meu 3º mandato de deputado estadual. Mas eu não esqueço as origens lá do povo amigo do Juruá, mas cada vez também mais envolvido com as questões de Manaus, da nossa capital. Queremos saber os seus projetos agora para esse 4º mandato, o que o senhor pensa em fazer pela nossa cidade, pelo nosso estado? Bom, eu pretendo reinventar o meu mandato. Eu e a minha equipe, nós vamos trabalhar de uma forma um pouco diferente. Cada mandato meu é um mandato diferente. Nós temos que acompanhar a sociedade, nós temos que modificar a nossa linguagem, a maneira de interagir com a sociedade. Então, eu pretendo sair mais do gabinete, já fazia isso de uma forma intensa no meu mandato atual, já faço isso, mas eu quero estar mais presente nas comunidades e principalmente nos locais onde é necessário trabalhar a educação política. Nós precisamos trabalhar muito, que é a política, e trabalhar a informação correta. Muitas pessoas ainda não sabem distinguir o papel de um vereador, de um papel de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, confunde executivo com legislativo, não compreende as atribuições. O político é muito cobrado como assistente social pelas classes mais humildes e, na verdade, nós precisamos mostrar que o papel do político é representar a sociedade, é legislar, é fiscalizar e é propor alternativas para melhorar a qualidade de vida na própria sociedade que ele representa. Então eu pretendo fazer um mandato mais interativo, um mandato com maior comunicação com a sociedade e, ao mesmo tempo, um mandato que sirva de um processo de educação, que eu contribua para o processo de educação política, assim como já venho contribuindo, de certa forma, com a minha equipe, para o processo de educação ambiental. Mas se nós não melhorarmos a qualidade da política, da escolha política, o Brasil pode ter um retrocesso, depois de tanta luta pela democracia. Muitas pessoas votam por votar, às vezes anulam seu voto sem sequer procurar a melhor alternativa, e eu quero contribuir para que isso mude, para que a gente tenha realmente aqui no Amazonas uma política com melhor qualidade, porque nós só vamos melhorar a qualidade da política se melhorarmos também a representação no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa e nas câmaras de vereadores. E não é a política do compra-voto, não é a política do assistencialismo, é uma política de uma consciência cívica, de consciência de cidadania, de participação social. As pessoas precisam ter consciência que hoje no Brasil tudo tem que encaminhar de uma forma sincronizada, né? Os vereadores, os deputados, né, os senadores e até o nosso presidente, né? Então, falando em presidente, hoje o Brasil escolheu Dilma Rousseff para presidir nosso país durante 4 anos, né? O senhor acha que, na sua opinião, o Brasil foi uma boa escolha eleger Dilma Rousseff, não por ser mulher, mas pela sua carreira, pelo seu conhecimento durante esses anos como política? Bom, eu não fui eleitor da Dilma, né? Sou de um partido que fez parte da coligação que apoiou o Zé Serra, com grande dificuldade no Amazonas, porque o Serra não foi um candidato popular aqui no Amazonas, por conta da imagem negativa que ele tinha em relação à Zona Franca, e não sou também uma pessoa que deseje que o governo da Dilma não dê certo, ao contrário, eu desejo que a presidente Dilma tenha sucesso, isso é importante para o Brasil, e eu a considero uma pessoa preparada. Ela não tem o currículo que o Serra tem,
ela não tem experiência, principalmente da negociação política com o Congresso Nacional, ela, portanto, não tem tanto embasamento político como tem o presidente Lula, como tem Zé Serra, como teve Fernando Henrique, mas é uma pessoa preparada, uma pessoa de nível, uma pessoa que teve sucesso na sua gestão como ministra das Minas e Energia, na Casa Civil também, o presidente Lula sempre teve ela como uma pessoa de confiança, então ela tem todas as condições, é uma mulher competente, preparada. Agora, nós vamos enfrentar um tempo um pouco diferente do tempo econômico que vivenciou o presidente Lula. O Fernando Henrique deixou o governo já no final de uma crise. O Lula pegou o finalzinho da crise e depois pegou uma situação muito boa na economia mundial. Nós temos aí alguns sinais perigosos que podem atrapalhar um pouco o Brasil. E vamos precisar ter um senso, bom senso de ter uma política econômica inteligente, como o governo Lula teve. A política econômica do governo Lula foi uma política inteligente, foi uma política habilidosa, a gente não pode deixar de reconhecer. E agora a Dilma tem um desafio de avançar nessa política econômica, mas adaptando a política econômica a essas questões da guerra cambial. Nós estamos vendo uma guerra cambial, nós temos os Estados Unidos e a China se interessando muito pela desvalorização do dólar. A dolarização da economia mundial hoje é perigosa para os países que exportam, como o Brasil. E temos um grande problema no Brasil, grande risco, aliás, já está acontecendo a nossa indústria. A indústria brasileira está começando a ter muitas dificuldades, não só de exportar, como também de vender no mercado interno. Porque os produtos chineses estão invadindo, já invadiram boa parte do nosso mercado, estão ampliando a sua presença, serem extremamente baratos. E agora, com a queda do dólar e a subida do real, fica cada vez mais caro colocar um produto brasileiro lá fora e cada vez mais barato um produto chinês entrar aqui. Então nós vamos ter um grande desafio para a presidente Dilma, tem que escolher uma boa equipe econômica, mas nós estamos torcendo para que dê certo. Eu não sou adversário que está torcendo por quanto pior, melhor, não. Eu acho que nós temos que torcer para dar certo. O país é muito maior do que as nossas questões partidárias e nós precisamos pensar grande, que é uma fase de desenvolvimento importante, que foi, de certa forma, iniciada com o Plano Real, no tempo de Itamar Fernando Henrique, prosseguiu com Lula e, se Deus quiser, vai continuar com a Dilma, desde que ela saiba enfrentar esse grande desafio. Deputado, falando em economia, pensamos logo em Zona Franca. Produtos chineses entrando. Hoje o nosso estado ele tem uma isenção fiscal, né, a Zona Franca, mas os Estados Unidos o valor é o mesmo. Por exemplo, eu conheço fábricas aqui onde a maioria absoluta dos componentes é importada da China. A política industrial do Ministério da Indústria e Comércio é de adensar a cadeia produtiva. Quanto mais peças de motocicletas, de objetos, de televisões, de aparelhos fabricados aqui contiverem produtos nacionais, melhor para o Brasil. Principalmente se essas empresas estiverem aqui. A Honda é um bom exemplo de uma empresa que veio de fora, mas ela incentivou a cadeia de componentes para que nós tivéssemos maior geração de renda, de emprego e maior qualidade, inclusive, na fabricação de motocicletas. Mas nós estamos observando aí várias empresas que vêm de fora, sem esta visão de longo prazo. É apenas a visão de ganhar muito no curto prazo e precisamos ter muito cuidado. O cuidado interno, e também precisamos ter o cuidado com a competição externa, porque hoje nós não estamos competindo apenas com a indústria de São Paulo, do Paraná, do Rio. A competição mais perigosa hoje passou a ser a competição com os produtos chineses. E há empresários que deixam de fabricar alguns produtos aqui em Manaus, passam a importar os produtos da China, colocam uma embalagem, colocam uma etiqueta brasileira e vendem nas grandes redes de atacado do Brasil inteiro, com o nome da sua empresa, aproveitando toda uma cadeia de comércio que desenvolveu antes com um produto que era fabricado aqui. Isso está acontecendo com bicicleta, com motocicleta, com motoneta e com muitos produtos. Eu entendo, portanto, que a gente precisa estar muito antenado com essas questões e o governo do estado também, o novo governador, também terá que trabalhar com muito cuidado em relação à Zona Franca. O mesmo cuidado que a presidência da República vai ter em relação ao Brasil, o Omar Aziz vai ter que ter em relação ao Estado. Mais uma coisa, nós vamos ter o desafio da reforma tributária. A reforma tributária é muito cobrada e nós vamos ter que lutar para que essa reforma tributária aconteça sem prejudicar a Zona Franca.